Bom, pessoal, vamos colocar então a mão na massa e começar a resolver esse pentest. A primeira fase que a gente vai se deparar aqui é a fase de reconhecimento. Então você acabou de entrar a demanda do pentest, você só tem a URL, é um pentest black box, você não sabe nada sobre esse ambiente. Então, a partir de agora, a gente precisa fazer o reconhecimento para identificar possíveis pontos de entrada dentro desse ambiente, né? Então, uma vez que a gente só tem um URL, ver se existe uma forma de entrar diretamente para essa URL ou se a gente vai conseguir descobrir outros endereços de IPs, outros sistemas nesse domínio. Vamos lá, então. Vou vir aqui para o Kali. A primeira coisa que a gente vai fazer, vou abrir o navegador aqui e acessar o domínio. Então, grupo businesscorp.com. Beleza. Isso pode parecer bem básico, né? Você acessar a página, mas acredite, né? Você precisa conhecer a aplicação para você saber exatamente qual vai ser o método que você vai usar. Como eu disse, a ideia do mini curso, qualquer curso de pentest, qualquer coisa que você for fazer relacionada a essa área, nunca vai ser uma receita de bolo, né? Cada tecnologia, cada projeto que você pegar vai ser uma tecnologia diferente, vai ser um processo diferente. A ideia é você entender um pouco e desenvolver o mindset de sempre pensar em como você vai começar isso. Então a gente tem uma página aqui. O primeiro ponto seria a gente vasculhar essa página, dar uma pesquisada aqui em tudo que tem dentro dessa página, os links que tem aqui dentro, se tem algum input que dá para você inserir dados, se tem alguma página de login, se tem alguma página de busca, se tem algum campo que aparece aqui na URL que você consegue manipular. Então tudo isso você tem que analisar. Outro ponto é você analisar o código-fonte. Isso aqui pode parecer bem tosco, o que vai ter no código-fonte, mas muitas vezes no código-fonte, além de você descobrir outros diretórios e já conseguir ter uma ideia da estrutura de como o site foi montado, muitas vezes você já começa a identificar vulnerabilidades de listagem de diretório, pode encontrar comentários que vão te dar uma base ou uma informação que pode ser útil nas fases futuras aí do ataque. Em alguns casos, eu já vivenciei, por exemplo, um pentest onde a aplicação, boa parte da aplicação tinha milhares de linhas de código e tinha muito JavaScript que ele apontava sempre para algum lugar, a página tinha uma autenticação, então não necessariamente aqueles caminhos que você encontrava no código-fonte você tinha acesso liberado, porque você não estava autenticado na aplicação. Mas fazendo um parsing nesse código-fonte, como tinha milhares de linhas, eu criei um padrão lá para ele buscar tudo que tinha e depois criei um script que ia analisar o código de retorno HTTP na hora que eu fazia a requisição para aqueles endereços. Então a maioria retornava um erro de falta de permissão por ele exigir uma autenticação para acessar aquele recurso, mas muitas daquelas páginas que eu encontrei, eu consegui acessar direto aquele link e algumas dessas páginas me deram informações que foram primordiais para eu continuar com o pentest. Então, o que eu quero mostrar aqui é que algo que possa parecer básico para você, às vezes vai ter alguma situação que aquilo pode ser útil. Então, por isso que eu gosto de explicar técnicas assim, por mais simples que sejam, né? Então, aqui analisando o código-fonte, a gente vê, por exemplo, que tem um diretório do CSS, né, que é padrão aqui, IMG, que é de imagem, né? Então, a gente vê alguns diretórios, mas a gente não consegue encontrar nenhum input interessante aqui, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui um /CSS, vamos ver o que acontece. Ele retorna 403, que é um forbidden, ou seja, não tenho permissão para acessar esse recurso. Ou seja, a listagem de diretórios não está ativa nesse servidor. Se eu tentar um IMG, também sem sucesso. Mas isso tudo é só para a gente demonstrar aqui alguns caminhos que você usaria para começar a testar essa aplicação. Outro ponto aqui seria utilizar o Google. Então, deixa eu acessar aqui o Google. Está acessando o Google da França aqui, não tem problema. Por causa do meu IP.
Mas uma busca que a gente poderia fazer no Google seria através do domínio. Então, grupobusinesscorp.com, buscando aqui pela tag de site, ou seja, ele vai fixar a busca dele apenas nesse site aqui. E aqui a gente vê que ele só retornou esse site mesmo. Né? Em alguns casos, né, num caso real de pentest, num site que é grande, etc., você vai encontrar dezenas, centenas e milhares de sites que o Google pode retornar, de subdomínios, de endereços, e até por aqui mesmo você já começa a encontrar algumas falhas e alguns vetores de entrada para atacar esse ambiente. Nesse caso aqui é sem sucesso também, a gente não consegue descobrir nada, o único domínio que tem é o domínio que a gente já conhece. Um outro ponto que a gente poderia testar seria Ruiz. Ruiz, você deve estar falando, nossa, o cara está ensinando Ruiz, mas muitas vezes o Ruiz, deixa eu só colocar aqui, ó, Ruiz, grupobusinesscorp.com. Muitas vezes no Ruiz você consegue descobrir o bloco de IP daquela rede. Então, se a rede tem um bloco de IP fixo lá determinado para eles, e isso geralmente ocorre em grandes empresas que tem uma infraestrutura bacana lá, eles vão ter um bloco fixo deles. Então, rodando um Ruiz no domínio, você já consegue descobrir um bloco, por exemplo, de rede deles e fixar seu ataque naquele bloco já específico. Isso pode ser muito útil. Nesse caso aqui, ele só informa que foi registrado pelo GoDaddy, esse site, mas também não traz nenhuma informação interessante para a gente. Traz aqui os name servers, mas também não traz nada mais. Então, mais uma vez, a gente não consegue fazer muita coisa com essa informação. Bom, vamos então agora para a parte interessante. Uma vez que a gente só tem um domínio, não conseguiu descobrir nada na aplicação, nada com Google, com Ruiz, e a gente precisa de um ponto de entrada para começar a testar esse ambiente. Então, uma boa pedida aqui seria a gente testar DNS, testar, na verdade, o que a gente consegue descobrir de subdomínios, ou se a gente consegue descobrir algum outro servidor através desse domínio. Para isso, a gente poderia utilizar algumas ferramentas que já vem no próprio Kali, são ferramentas bem conhecidas já, como o Fierce, DNS Enum, DNS Recon. Se você vier aqui em Information Gateway, na parte de DNS, ó, tem várias ferramentas, ó, DNS Map, DNS Walk, enfim. Todas as ferramentas aqui fazem essa enumeração DNS para você tentar descobrir mais informações sobre o domínio. A ideia aqui, na verdade, não é que você aprenda a executar a ferramenta, mas aprenda a entender a técnica por trás da ferramenta. Isso é primordial, porque aí você não vai depender da ferramenta em si. Mas só para mostrar aqui, só para demonstrar um pouco o que eu estou falando, então vamos usar como, por exemplo, o DNS Enum. DNS Enum, a gente coloca aqui DNS Enum _enum e o nome do site, por exemplo, grupobusinesscorp.com. Ele vai fazer aqui uma varredura, ele encontrou aqui os name servers, tentou fazer transferência de zona nesses name servers sem sucesso, e aqui ele encontrou também servidores de e-mail, por exemplo. E no final aqui ele não trouxe nada, não conseguiu encontrar nada que nos ajude aí a chegar a algum lugar nesse pentest. A gente tem, lógico, vários outros recursos para usar nessas ferramentas, mas a ideia aqui é só para a gente ver que às vezes você aprende a usar uma ferramenta, ou sabe que tem que usar uma ferramenta X, e aí você vai e faz isso que eu acabei de fazer e não tem retorno nenhum, e aí não consegue avançar com o seu pentest. Por isso é primordial você entender as técnicas, entender aquela base que eu ensinei lá quando eu estava falando de HTTP, enfim, justamente para a gente chegar a algum lugar. Então, para a gente entender um pouco do que eu estou falando aqui, a gente poderia usar o comando host, que ele serve para resolver nomes em IP. Então, por exemplo, host www.grupobusinesscorp.com. Quando eu faço isso, olha aqui, ó, ele me retorna o endereço IP desse site, né, do site do nosso alvo. A gente poderia rodar o host também com "-t" para informar o tipo do que a gente quer buscar. Então, por exemplo, NS, que seria os name servers, que a gente já viu isso. Então, eu poderia tirar aqui o www, né, só para ficar o domínio. E aí ele mostra aqui quais são os name servers, ó, o primário e o secundário. Certo? A gente poderia forçar uma transferência de zona, como a ferramenta fez agora há pouco. Para isso a gente utilizaria a opção "-L",
e colocaria aqui, por exemplo, o nome do DNS primário e do secundário. Aí ele ia tentar transferir, ele vai tentar transferir a zona e ó, sem sucesso. Isso aqui, na verdade, se ele conseguisse transferir a zona, ele já traria todo o registro que ele tem lá de entradas DNS lá cadastrado no servidor DNS. Isso às vezes é interessante, mas nem sempre você vai encontrar, na maioria das vezes você não vai encontrar transferência de zona ativa publicamente, só se realmente quem configurou acabou habilitando isso por, sei lá, por algum motivo, porque por default ele não vem habilitado para ficar exposto, tá? Então o cara teve que fazer uma bela de uma má configuração para que isso ocorresse. Nesse caso aqui a gente também não tem sucesso com nada disso. O legal aqui do host é que, vamos se atentar a um detalhe aqui, se a gente coloca, por exemplo, qualquer nome, ponto, o nome do nosso domínio, grupo Business Corp aqui, por exemplo, ele vai retornar um erro. Ó. Ele falou, ó, não encontrei esse subdomínio aí que você está tentando resolver. Por quê? Porque de fato não existe esse nome aqui, nada a ver que eu digitei aqui. Mas se eu coloco aqui, por exemplo, www, que a gente sabe que existe, olha o que acontece, ele traz o IP. Ou seja, se eu ficar chutando vários nomes aqui, por exemplo, web, vários nomes, eu posso tentar descobrir, fazer uma espécie de brute force para tentar descobrir subdomínios e descobrir novos sistemas dentro desse domínio que a gente quer testar. E isso é muito útil. Então, para isso eu poderia fazer aqui uma lista, criar uma lista ali com o nome de sub, por exemplo, e colocar vários nomes, www, internet, firewall, intranet, webmail, mail, e aí eu poderia criar uma lista enorme aqui, só para a gente fazer depois um programinha que vai ler cada uma dessas palavras aqui, colocar isso na frente aqui do nosso domínio e tentar resolver isso com o host. E se isso existir, ele vai trazer o endereço IP. Então, a gente poderia fazer isso com uma única linha no bash mesmo aqui do Linux. Então isso é bem legal, a gente poderia usar o for aqui, por exemplo, for, palavra, in, já vou explicar o que esse comando faz. Então eu criei uma lista ali chamada sub, e aqui eu estou falando o seguinte, ó, enquanto a palavra na lista, ou seja, aqui eu dou um comando, e esse comando que eu estou dando é um cat na lista chamada sub, que é esse arquivo aqui, ó, cat sub, ele vai ler essa lista, e cada vez que ele lê essa lista, ele vai ler uma palavra dessa lista por vez. Então, por exemplo, www, ele vai armazenar aqui em palavra, nessa variável que a gente está criando aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, do, que é faça, um host, e aí para a gente chamar aquela variável, a gente coloca aqui o cifrão aqui, palavra, ponto, grupo businesscorp.com, ponto e vírgula, done. Ou seja, essa única linha que a gente acabou de criar aqui vai se encarregar de fazer esse teste que a gente acabou de falar aí, que é ele testar toda a lista de palavras que a gente tem para ver se ele resolve os nomes. Ó. Então aqui a gente começa a ver ele em funcionamento, tá vendo? Então aqui, por exemplo, todos esses nomes aqui ele não encontrou, então ele trouxe um not found. O nome que ele encontrou aqui, ele trouxe um has address e trouxe o endereço IP. Com isso, a gente poderia fazer uma saída mais limpa, usando o grep aqui. Então, grep has address, ou seja, me traga apenas as linhas que contenham a palavra has address, que tem endereço. E ao fazer isso, ele só vai me trazer as linhas que tem o endereço. Como ele duplicou aqui, eu ainda poderia dar um outro pipe para concatenar o comando e utilizar o sort-u para ele remover os duplicados. E aí ele traz uma saída bem limpa. É óbvio que aqui ele só trouxe a informação que a gente já tinha. A ideia aqui é ensinar a técnica, mas mostrar para vocês que se você tiver uma word list para usar com isso gigante, com centenas de nomes aí, a sua chance de descobrir IPs e serviços rodando aí nesse mesmo domínio é muito grande. E é exatamente isso que um programa que eu criei alguns anos atrás faz. Eu criei ele em C, ele chama DNS Rato. Vocês podem baixar ele aqui nesse endereço aqui, www.dsec.com.br
DNS. Baixamos ele aqui, vou usar tar xvf para descompactar ele. E aí ele descompacta, vem um arquivo aqui dnsrato.c e rato.txt. Vamos compilar ele, gcc dnsrato.c -o dnsrato, é o nome do programa. Agora ele vai criar aqui o dnsrato, certo? E aqui ele tem uma lista chamada rato.txt. Se a gente abrir essa lista aqui, ó, é uma lista gigante, ó, com dezenas, centenas de possibilidades de nomes que ele testa em um determinado servidor para tentar encontrar outros servidores a partir de um domínio. E agora, para executar essa ferramenta, dnsrato, grupo businesscorp.com e o nome da nossa lista, rato.txt. E ao fazer isso agora, ele vai ler essa lista rato.txt e tentando resolver isso. Quando ele consegue, ele traz o endereço IP que ele encontrou aqui. É óbvio que você pode pegar uma lista dessa e usar, por exemplo, a ferramenta que a gente viu no começo lá, o DNS-Enum, ou o Fierce, que é uma outra ferramenta também que faz enumeração DNS, e indicar a sua word list para essas ferramentas se basearem nela para testar. Mas o que a ferramenta vai fazer é exatamente isso que eu expliquei. O importante aqui é você entender a técnica e como a ferramenta funciona. Um outro porém aqui vamos executar, por exemplo, o Fierce, só para a gente ver o Fierce em funcionamento. Fierce-DNS, grupo businesscorp.com. O Fierce faz a mesma coisa, ele tenta transferir a zona. E aqui, a hora que ele não consegue trazer nenhum resultado interessante, ele automaticamente começa a fazer o brute force dessa forma aqui, igual a ferramenta que a gente está executando aqui contra esse alvo. Lembrando que isso aqui é algo meio que passivo, né? Não chega a fazer um barulho lá do lado do servidor, a ponto de você ser detectado e bloqueado, porque você só está resolvendo nomes e tentando descobrir informações. Olha que interessante, aqui na nossa ferramenta, ele já descobriu, por exemplo, que tem um subdomínio chamado blog, que aponta para esse endereço de IP aqui, que é um endereço IP diferente do www que a gente já conhecia. E aqui no Fierce a gente pode deixar rodando. Se no Fierce tiver, por exemplo, se tiver só o blog para testar, ele também vai encontrar. Então a ideia é justamente essa, a gente tentar identificar alguns vetores de ataque aqui. Bom, a ferramenta acabou de executar aqui, DNS-Rato, então aqui ele trouxe para a gente duas informações. Vou copiar isso aqui e jogar para um arquivo de texto. São duas possibilidades aí de dois servidores para a gente analisar aí e testar. Um IP 209.190.131 e 209.190.132. E aqui o Fierce ele ainda está executando, pode demorar um pouco e ele pode encontrar, ele pode ou não encontrar mais informações de acordo com a lista dele, ok? Então a ideia é só a gente entender um pouco disso. Nas próximas aulas a gente continua com as próximas fases desse ataque, ok? Até mais, pessoal!